Olá Brasil, olá amada nação brasileira, sejam bem-vindos ao canal Saúde, Política e Geopolítica com o Dr. Frank Solov, eu mesmo aqui, né, junto com você aqui no meu canal do YouTube, né, passando as informações aí do que acontece no Brasil e no mundo para você, né. Olha, participe, né, do canal, né, dê seu like, se inscreva, né, mande suas críticas, né, nos ajude aí, né, a fazer, né, um canal melhor, né, com informações melhores para você, né, mais positivas, né, para que a gente possa trazer o melhor, né, de forma mais, né, direta e objetiva para você, né. Olha, gente, que primeiramente, né, eu quero desejar um feliz ano novo, né, para você e para todo mundo aí que está me assistindo, né. O ano é novo, é 2025, mas as notícias, né, e as tensões, elas são antigas, né, do ano de 2024, né, 23, 22, né, e 18, que continuam, né, ainda a ser explicado no nosso Brasil, né, pelos problemas que nelas ainda existem e que tem que ser explicado, né, principalmente, né, lá em 18, né, a tentativa de assassinato lá do presidente Jair Bolsonaro, né, também, né, as eleições de 22, né, que causaram muitas dúvidas, né, as prisões aí dos patriotas no dia 8 de janeiro, não é? Que precisam, né, realmente de soluções, né, os patriotas são inocentes e têm que ser libertos, né, disso aí, né? E desse governo que entrou aí, né, de forma, né, estranha, né, aí junto ao nosso Brasil. Os brasileiros não votou nesse homem, né? Os brasileiros não votou nessa pessoa, né? Essas eleições são questionadas, esse governo é questionado, até porque esse governo não gosta do povo brasileiro e está destruindo, né, totalmente o Brasil, né, pela economia, pelo emprego, né, por todos os meios, né, aí com esse governo totalmente, né, bagunçado, um governo totalmente corrupto, né, que está aí derrotando o nosso Brasil, né, para o mundo, infelizmente, né, mas vamos tirar esse governo daí, né, que vença o tempo dele, a gente eleja um novo presidente, né, se não for o nosso presidente, né, Bolsonaro aqui, né, que ele indique outro, né, para concorrer às eleições, né, de 2026, né. Acredito que será ele, porque tornaram ele inelegível, né, sem nenhum tipo, né, de justificativa. Acredito que vai reverter isso e acredito que ele é o candidato, né. Ele é a primeira via, a segunda via, a terceira via, né. Ele é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, mil opção primeira, né, como presidente do Brasil. Ele será o candidato a presidente do Brasil em 2026. Não tenho dúvida disso, né? Donald Trump vai ajudar Bolsonaro nesse contexto a esclarecer a verdade no Brasil, né? Ora, gente, e é justamente essa verdade, né, que a gente vai debater hoje aqui no canal. Assunto bastante bombástico, né? Que aconteceu em um podcast lá nos Estados Unidos, né? Olha, quem trouxe essas informações, né? Os nossos patriotas, né? Lá, né? Dos Estados Unidos, né? A gente teve essas informações já, né? É, no, no programa, né? Também, né? Nas lives, né? Também dos nossos patriotas que falam diretamente dos Estados Unidos, né? O Constantino, né? Temos também lá, né? O Paulo Figueiredo, né? E quem trouxe realmente esse podcast, essa bomba desse podcast que foi revelada, foi a ex-juíza Ludmila Lins Grillo, né? Uma ex-juíza, né? De Minas Gerais, né? Que foi forçada, né? A aposentadoria compulsória, né? E teve que deixar o Brasil, né? Por não se render, né? A este sistema judicial que já estava aí andando já pelos lados aí, né? Bastante duvidoso, né? E traçando não a verdade, mas sim a criminalidade, né? Como verdade. A juíza não se curvou a isso, né? E ela teve que deixar o Brasil. Ela foi ameaçada, né? E continua sendo ameaçada, né? Hoje ela está exilada nos Estados Unidos, né? A juíza Ludmila Lins Grillo, né? Magistrada, né? Do TJMG de Minas Gerais, né? Também patriota, né? Uma juíza verdadeira, né? Pelos princípios da lei, né? Mas não deveria atuar dessa forma no Brasil, né? Pelo sistema que está aí atualmente, né? Tinha que atuar de forma ilegal, né? Não pregar a justiça, mas a injustiça é o que está sendo colocado no Brasil hoje atualmente, né? Olha,
Vamos lá direto ao assunto, né, gente? Né? É um assunto bastante delicado, né? E eu vou dar uma pincelada bem rápida nesse assunto, que tem muita coisa aqui, né, bem detalhada aí, é longo o vídeo, né? Mas eu vou detalhar para vocês, né? Não seja um vídeo tão longo, né? Que não seja tão cansativo, né? Para que todos entendam, né? O que está acontecendo, o que pode acontecer depois da posse de Donald Trump lá nos Estados Unidos, agora no dia 20 de janeiro, né? Olha, vamos lá, gente, olha. Um podcast bem famoso nos Estados Unidos, né? Que é do influenciador Joe Rogan, né? Ele entrevistou, né? É, o Mike Pence, né? Mike Pence é um ex-funcionário, né? É um ex-funcionário e secretário, né? Também, né? Executivo, né? Do sistema, né? Cibernético, né? De Estado dos Estados Unidos, né? Foi do Bolsonaro, né? Foi do governo Trump, né? Do Donald Trump, né? Na gestão do Donald Trump, né? Né? 2020 para trás, né? E também continuou na gestão Joe Biden, né? Depois que Joe Biden venceu as eleições de 2020 lá nos Estados Unidos, né? O Mike Pence, né? Fez parte do governo Biden agora, né? Até agora. Ele já está fora do governo, claro, né? Mas já revelou, né? Neste podcast graves problemas, né? Que realmente, né? Detalha, né? Esses assuntos, né, detalha esse assunto tão complexo, né? E tão criminoso que aconteceu nos Estados Unidos, né, e que influenciou em outros países, principalmente no Brasil, né, influenciou diretamente, né, até porque foi propositalmente isso, né, foi financiado isso, né, para retirar governo de direitas e colocar governo de esquerdas para se alinhar, né, a este comunismo, a esse socialismo que estava se fechando, né, não só aqui na América do Sul, na América Latina em geral, como um todo, né, e, e a Europa também, né? É, olha, o Mike Pence, né? Ele revelou, olha, com detalhe, né? Esses problemas lá, segundo a, a juíza Ludmilla, né? Ela foi narrando esses assuntos aí, né? A gente vê também isso também. Eu já vi esse vídeo, né? Tudo detalhado também no podcast do Joe Rogan, né? Que se passou que foi relatado, né, todos esses problemas aí, né, as declarações, né, do Michael Pence foram feitas durante essa entrevista, né, no podcast do Joe Rogan, né, nos Estados Unidos. Foi 2 semanas antes, né, do final de dezembro, agora de 2024, né, quando ele relatou esse assunto lá, né. O Mike Pence fala que foi criado, né, um sistema, né, dentro do sistema cibernético, né, que controla, né, os Estados Unidos, né, foi criado um sistema, né, arquitetado um sistema pela CIA, né, o chamado CIEPS, né, lá no Deep State, né, chamado Deep State nos Estados Unidos, né, foi criado esse sistema, né, e para que eles fossem a países, né, e financiassem, né, a grupos, né, de esquerdas, né, em geral, né, influenciadores, televisões, né, comprometer esse sistema de judiciário também, né, que fosse aparelhado também, para que fosse realmente, né, invertido todos os valores, né, do que era verdade, como mentira montado por narrativas, né. Aqui no Brasil foi feito isso, né. Segundo o Mike Pence, relatando ao podcast, né, isso foi montado nos Estados Unidos, né, 2 semanas antes, né, da vitória do presidente Jair Bolsonaro em 2018 aqui no Brasil, né. Eles souberam e não acreditavam, né, e ficaram também bravos porque o presidente Jair Bolsonaro no Brasil foi eleito, né, de forma tão assustadora por eles, né, ou seja, tendo aí a massa, né, das redes sociais, né, Facebook, Instagram, né, Telegram, né, Twitter, entre outras plataformas, foi totalmente, né, pró-Bolsonaro, né, ele não gastou quase nada na campanha, né, as campanhas presidenciais são campanhas bilionárias que se gastam. A Dilma Rousseff, ela gastou na sua campanha aí, acho que no seu segundo mandato, quase 1,5 bilhão, né, de reais, né.
São cifras bilionárias, né, que é gastado na campanha presidencial. E o Bolsonaro não gastou nada praticamente com isso, né? Ele teve o apoio das redes sociais. Tanto é, isso foi feito porque as redes sociais, elas realmente, né, elas abriram os olhos, as pessoas abriram os olhos e que viram que as redes sociais podiam fazer diferença no Brasil, é, mudando esse sistema, né, de corrupção que elegiam presidentes, né, no Brasil, né? E as redes sociais foi o caminho. Bolsonaro fez essa campanha junto com os apoiadores, né? E em massa o Brasil, né, foi com o Bolsonaro. A gente via onde ele ia, era multidões com ele, né, com o Jair Bolsonaro. E teve o incidente, né, da tentativa de assassinato, né, em Juiz de Fora, que não foi investigado, né, nem o STF mandou investigar, nem os poderes da República mandaram investigar esse caso de tentativa de assassinato com Bolsonaro. Nada. Mas ele se elegeu. Ele se elegeu presidente do Brasil, né, com a força do povo brasileiro, né, naquela época, em 2018. Né. Dá para cá um mandato bastante conturbado, né, assim, conturbado, né, pela, é, pelo país, né, pela justiça, pela imprensa militante, né, pelo que foi montado. E isso bate direitinho, né, com os relatos do Mike Benz, né, porque quem batia muito em Bolsonaro desde 18 para cá, o STF, a imprensa, né, todos os órgãos batiam muito nele, não deixava ele governar. E ele fez um governo maravilhoso, né, atravessando uma pandemia bastante, né, drástica para o mundo, o Brasil também, né, uma guerra, né, jamais um presidente, né, se não fosse de direita, faria um governo como fez o presidente Jair Bolsonaro, né, atravessando uma pandemia e uma guerra, né, um país como o nosso, que é um país emergente, esse país ia morrer muita gente. Se tivesse um governo de esquerda no nosso Brasil, como presidente no período da pandemia, nosso Brasil morreria, acho que metade ou mais, né, dos milhões de brasileiros que hoje, né, tem no Brasil. O Brasil hoje é um país que tem mais ou menos aí 215 milhões, né, de habitantes, né, no Brasil. Né? Teria morrido mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Eu não tenho dúvida disso, que seria um genocídio, né? Um genocídio em massa, né? Se tivesse um governo aí de esquerda no nosso Brasil, né? Mas o Mike Benz, ele relatou, né, que esse sistema CEPS, né, o sistema CEPS, né, CEPPS, né, era um órgão, né, foi um órgão criado, né, pela CIA, para ser ilegal, né, ou seja, para financiar ONGs, né, e pessoas, né, sistemas, TVs, né, sistema judiciário, tudo, financiar todos esses órgãos, né, para bombardear em massa, criar narrativas, mudar todos os questionamentos aí e tentar tirar o governo de direita e não deixar que se reelegesse de forma alguma. Tanto que isso é verdade, que vocês lembram que em todas as entrevistas do Jair Bolsonaro, né, seja pelo jornalismo dessas mídias militantes, né, Globo, Bandeirante, etc., quando entrevistavam ele, no final da entrevista, eles sempre perguntavam, né, lembram disso? O senhor vai aceitar o resultado das eleições, né? Se o senhor perder, o senhor vai aceitar o resultado, o senhor não vai fazer nada? Ele não, o que é que eu vou fazer? Ele falava, desde que seja transparente, não vamos questionar, né? Eleições transparentes não se questionam, né? E assim foi feito. Todas as entrevistas eles perguntavam para ele, né? Ele respondia sempre dessa mesma forma. Era porque já estava articulado, né? Já estava programado para isso acontecer, né? Olha, muitas coisas foram relatadas, né? Pelo Mike Benz, né? Nesse podcast, bastante coisas que foram relatadas, né? Esse sistema CIEPS, né? Que é um sistema que foi criado, foi criado para um órgão interno da CIA, né? Voltado para pessoas, voltado para pesquisas, né, sobre políticas públicas, né, do tipo CIED, né, que foi criado aqui no Brasil pelo Alexandre de Moraes no TSE, né. Eles criaram esse sistema, né,
Inclusive eles também compraram também, né, financiaram muito, né, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, os institutos de pesquisas que foram os principais aí, né, criadores de pesquisas falsas, de intenções para tentar mudar a cabeça do povo, né. Outra coisa que foi criada dentro do sistema do CEPS, que entrou também, que conflitou no mesmo sistema, né, aí do STF, que aí pelos relatos do Mike Benz, né, é, o sistema CEPS, né, esse órgão que foi criado pela CIA, o sistema bem idêntico, né, ao que foi criado pelo Alexandre de Moraes, né, o CIED, né, dentro do TSE, né. Lembram das propagandas políticas do Jair Bolsonaro, que chama spots, né? Os spots são as propagandas, são formuladas, são direcionadas ao TSE para fazer o crivo e depois ser repassada às televisões para ser exibidas nos horários, né, eleitorais. A região norte, nordeste, né, e norte, né, eram as regiões mais importantes, né, para o presidente Jair Bolsonaro, né, até porque a região norte, a região sudeste, centro-oeste, sul do país, né, sempre foram bolsonaristas, né. E a região norte e nordeste eram as regiões onde Bolsonaro tinha, né, um maior trabalho de divulgação e queria mais implementar e mostrar a verdade daquele povo de quem era, né, o Lula, quem era o PT, esses governos que acabaram com o Nordeste, né. E as propagandas deles não foram exibidas, né, durante toda a campanha, né. Durante toda a campanha, esses spots, né, essas não foram exibidas nos horários eleitorais nessas regiões, Norte e Nordeste, né. E era feita uma campanha em massa, né, do Lula, né, na campanha presidencial do Lula, né. As TVs, elas exibiam coisas horríveis, coisas horripilantes ao povo nordestino, né. Era nessas propagandas do presidente Lula, né, na campanha, era falado que o Bolsonaro era canibal, comia gente, né, matava gente, comia gente, era falado que ele era pedófilo, que ele era estuprador, que ele era assassino, que ele era assaltante. Pintava ele de tudo que era ruim no Nordeste para que o povo acreditasse nisso, né, e não voltasse nele, que o Lula era o salvador, que o Lula era aquilo outro, né. E isso foi feito, não foi divulgado. Isso foi, isso foi realmente, né, divulgado por um ex-funcionário do TSE que revelou isso depois que saiu do TSE e revelou que isso foi feito realmente. Ele era responsável por esse departamento, né, e que essas propagandas, né, não foram repassadas às TVs no Norte e Nordeste do Bolsonaro para exercer sua defesa, né, daquilo que está sendo passado, para ver o que está se passando e questionar o TSE daquelas propagandas criminosas que foram feitas para eles. E nada disso foi feito, né? Então isso bate com os esclarecimentos do Mike Benz, né, desses relatos, desse órgão que foi criado, né, semelhante ao CIED feito no TSE pelo Alexandre de Moraes, né? Ou seja, foi um órgão criado para a censura no Brasil, né? E tanto é que eles hoje tentam implementar ainda a censura no país, né? Não querem, porque querem a censura, né? O PL da censura está sendo novamente aí sendo votado pelo STF, que não é autonomia do STF, não é atribuição, não é prerrogativa, é do Congresso, né? Porque atende os anseios do povo, isso já foi votado, já existe o marco, né, da internet, né, na Constituição. Aqui, ó, já tem o marco civil, né, da internet já pronto, que já realmente controla esses fatores aí das mídias sociais, das redes sociais, né, e eles querem a censura, né, para não falar, para não revelar o que se passa no Brasil, né, porque hoje, se eu estou falando aqui para você e os nossos colegas que estão aqui no YouTube, né, também nas outras plataformas, estão falando para você o que se passa no Brasil e no mundo, essas verdades, você não tem mais a oportunidade de ver nas TVs abertas no Brasil. Não falam mais nada. Você pode ver tudo o que acontece com esse governo aí, o que ele faz de errado, não é relatado mais pela imprensa. Eles estão todos vendidos, né? Eles fazem o que o governo quer, né? Criam narrativas, né? Não fala a verdade. A Rede Globo é uma delas. O relato do Mike Benz fala que eles vieram ao Brasil 2 semanas antes, né, da vitória do Jair Bolsonaro e se reuniram com grupos de televisões, jornais, ONGs, né, judiciário, né, grupos políticos, né,
também com plataformas, né, para exercer a censura. Foi feito isso no Facebook, no WhatsApp, né, no Instagram, né. O Telegram foi, né, censurado e foi tirado também, né, aqui do Brasil, né. O Twitter, né, o X atual, né, o X, né, a plataforma que foi comprada pelo Elon Musk, né, que é o X, né. E o X foi o único que não se curvou, né, à censura, né, imposta pelo Alexandre de Moraes, né, que vocês devem saber do que se passou. Isso foi revelado também, que o Alexandre de Moraes, através dos seus auxiliares juízes, pediam para que os controladores do X, né, derrubassem perfis, cancelassem e derrubassem perfis, né, de apoiadores, né, do Bolsonaro, da direita, né, e que falassem que não foi o TSE que pediu isso, né, que não era proibido falar que foi o Alexandre de Moraes do TSE que pediu para que isso fosse feito, e que eles fizessem isso e falassem para esses perfis derrubados que isso era política, né, de privacidade, né, da plataforma, né, que eles não se enquadravam, né, no sistema, né, da plataforma, e tinham que ser cancelados, né, e censurados. Censura criminosa que foi feita, né? O Elon Musk, ele bateu o pé, né? Foi multado, né? Teve o X aí cancelado por algum tempo aí. As pessoas que fazem parte do X aí usavam VPN, né, de outros países para manter a comunicação. Agora o X, né, depois voltou novamente, né? A gente sabe que tudo isso vai ser levado a limpo, né, no Brasil e no mundo, quando o Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos. Isso vai ser revelado, né? Tudo isso vai ser fiscalizado. Já tem mais de 3.000 páginas de documentos, né, nos Estados Unidos, né, pelo Donald Trump. Ele só vai realmente colocar isso, né, à frente depois que ele assumir o governo dos Estados Unidos, né? Ele está de mão desses documentos juntamente com Elon Musk, né? Tanto é que a esquerda, a extrema esquerda do mundo, eles tentam de todas as formas assassinar Donald Trump, porque o Donald Trump, ele vai realmente consertar o que está acontecendo no mundo. Ele vai realmente, sabe, faxinar país por país, buscar a verdade, acabar com o terrorismo, acabar com essas ditaduras, né? Acabar com essa censura, que foi feita lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil e em outros países, né? As eleições dos Estados Unidos também, ela corre o mesmo trâmite do Brasil, né, por Donald Trump. As eleições de 2020 lá nos Estados Unidos, ela também foi fraudada. Donald Trump falou isso já em público, que foi fraudada, e ele vai investigar isso nos Estados Unidos, né? Então, ele falou que vai investigar as eleições do Brasil, as eleições, né, dos Estados Unidos, Nicarágua, Venezuela, né, entre outros países, né, que burlaram, né, a verdade, né, e entraram com coisas erradas para se manterem no poder e, né, se perpetuarem pela ditadura, né, nos seus países, né? Isso vai ser relatado, né? Isso vai ser colocado em pauta a partir do dia 20 de janeiro agora, onde ele assume o governo dos Estados Unidos, né? O Elon Musk também está com isso, né? Tivemos agora um atentado, né, fugindo um pouco do assunto aqui, né, do Mike Pence, né, no podcast, onde ele relata esses assuntos que a Ludmilla, né, a ex-juíza, trouxe para a gente, né? A gente viu aí, né, que esses relatos é muito importante, né, desse tribunal da censura, né, que foi montado pela CIA nos Estados Unidos e que veio ao Brasil 2 semanas antes, né, da vitória de Jair Bolsonaro. Eles não concordaram com a vitória de Bolsonaro pelas redes sociais, né, pelas plataformas que em massa elegeram o Bolsonaro sem gastar um centavo, né, sem corrupção, né? Por isso que montaram esse tribunal da censura aqui no Brasil pela CIA e compraram todos os setores, compraram pesquisas, compraram jornais, TVs, né, tribunais, né, e impuseram, né, por todos os meios, né, as formas mais criminosas de destruir uma reputação de uma pessoa, né, de destruir pessoa, de perseguição, prisões, né, do que aconteceu no Brasil, né, e tudo isso vai ser levantado, né. Eu acredito que o Mike Pence, né, vai ser chamado, né, pelos tribunais para relatar isso e mostrar provas disso também. A gente vai esperar novas, né,
novos comentários sobre isso aí, né? Isso é gravíssimo, né? Isso relata e bate tudo com o que está acontecendo no Brasil, né? Bate tudo. Eu acredito que ele vai ser chamado, vai relatar isso injustiça e vamos ter grandes novidades aí, né? E quem sabe até com o governo Donald Trump, né, o Brasil, né, se livrar dessa ditadura que hoje está no nosso país, né? Essa ditadura da toga, né? Essas perseguições, essas prisões, né? As prisões ilegais dos nossos patriotas que estão presos na Papuda, né? Que foram presos, né, de forma criminosa, né? Essas traições das Forças Armadas, do setor judiciário, né? Essa traições da imprensa, né? E do que hoje está sendo ainda bombardeado no Brasil por todos esses meios, né? Imprensa, judiciário, influenciadores, né? Pesquisas, etc. O Brasil vai se livrar disso, né? Eu não tenho dúvida que Donald Trump vai realmente explodir esse mundo, mas explodir no sentido, né, de colocar a verdade em cada país. Eu não tenho dúvida disso, que ele vai chegar com sabe, com um impacto gigantesco no mundo, né? Ele vai ser tipo aquele governador do mundo, né? Vai entrar pela direita. Donald Trump, ele foi tentado à morte várias vezes nos Estados Unidos, né? Deus salvou sua vida várias vezes e ele tem um compromisso, né, com Deus primeiramente e depois para com o povo do mundo. Ele já falou isso. Isso é muito forte, gente. Isso vai acontecer no mundo. Ele vai lutar pelo mundo e pelo povo de Deus. Não tenho dúvida disso, né? Juntamente com o Elon Musk e todo o povo de bem deste planeta. Né? Olha, gente, esse assunto mais na frente a gente vai detalhar mais sobre isso, né? Desse podcast polêmico aí do Mike Pence, mas basicamente é isso que foi relatado, todos os fatores desse tribunal da censura que foi montado e que veio para o Brasil, né? E que influenciou na derrota de Bolsonaro, né? E de vários outros presidentes, né? Que faziam parte, que não fazia parte do sistema, para que eles tentassem fechar um círculo aí, né? Do socialismo aqui na América do Sul e também na América Latina em geral, né? A China está por trás disso, hein? Por trás disso, né? O caso da Covid vai ser investigado, né? No mundo, né? Pelo Donald Trump, entre outros assuntos importantíssimos aí, né? A pandemia é um deles, né? As vacinas, né? A pandemia, né? A gente vai ter muita coisa aí, gente, que vai ser levantada por Donald Trump aí. Aguarde que as coisas, né, estão só começando. Vamos ter um ano bastante, sabe, tenso de novo, né? Mas fique em paz, né? Tenha Deus no coração, né? E que seja resiliente, né? Tenha Deus no coração, seja resiliente, né? Tenha sabedoria, né, e visão de futuro neste país. As coisas vão melhorar sim, vão mudar, né? Olha, gente, teve esse atentado, né? Ontem, né, em Las Vegas, em um hotel de Donald Trump. Ele tem uma rede de hotéis, né? E um desses hotéis, ele estava lá comemorando, né, o Réveillon, né? Lá em Las Vegas, né? Junto com o Elon Musk, né, a família. E um dos carros da Tesla, né? Que foi chamado por aplicativo, era um carro também da Tesla, da fábrica do Elon Musk, né? Um Cybertruck. Ele explodiu em frente ao hotel. O motorista morreu, mas 7 pessoas, né, ficaram feridas, né, com a explosão, né? Já foi informado aí, né, através do sistema de investigação dos Estados Unidos que foi um atentado, né, terrorista, né? Eles estão investigando isso aí, né? Ainda mais está sendo investigado. Eu acredito que seja mais uma tentativa, né, de assassinato aí de Donald Trump e também do Elon Musk, né? Eles estão tentando de todas as formas assassinar, né, Donald Trump e também o Elon Musk. Eles têm que se cuidar mais ainda, reforçar mais a sua segurança. Deus está com eles, mas eles precisam ter mais segurança, né? Ficar mais atento 24 horas. A esquerda não brinca, a esquerda é terrorista, a esquerda é assassina, é genocida da humanidade. Tem que ter cuidado mesmo, 24 horas, até dormindo, tem que ter cuidado com a esquerda neste país e no mundo, né? No mundo. Para a gente... É isso aí, Brasil. Outros assuntos continuarei aqui, né? Aqui no nosso bate-papo. E vou trazer para vocês mais informações sobre saúde, né? Agora eu vou falar mais sobre a saúde do nosso Brasil, né? Sobre a dengue, né? Sobre as vacinas, né? Mais de 11 milhões de vacinas vencidas, o Brasil sem vacinas. A dengue aí também, né? Números altíssimos, batendo recorde, né? Eu vou estar falando em mais no próximo
vídeo aqui com vocês, tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Uma boa noite para vocês, né? Deus abençoe ao Brasil. Seja resiliente, né? Tenha sabedoria e visão de futuro. Valeu, Brasil. Até a próxima. Abraço.